Uma boa tarde a todos, então. Que responsabilidade, né? Mas que alegria, colega, porque eu me vi em muitas falas tuas, em muitas coisas que você dizia, eu me identificava. E as pessoas que me conhecem, que são lá da minha cidade, que são duas que estão aqui, sabem disso, né? Que é a nossa forma de atuar. Então, sou Márcia Rossato Frede, prefeita de Fortaleza dos Valos, da região do Alto da Jacuí, aqui no Rio Grande do Sul. Iniciei a minha vida política como vereadora em 2013, mas eu acredito que a minha vida ela iniciou na comunidade também, trabalhando sempre. Eu sou professora de formação, tenho a formação em artes plásticas, fiz pós-graduação em teatro, gosto muito de... Também a arte é uma das coisas que eu gosto na vida, então me especializei nisso. Fiz pós-graduação também em gestão e administração escolar. Trabalhei por 11 anos em educação especial. Tenho habilitação para trabalhar com deficiência mental e deficiência visual. Então, a educação especial é algo também que me toca muito. Hoje, inclusive, é o dia do fonoaudiólogo, que é uma das classes que trabalham também nessas instituições. Trabalhei muito, então, na questão social, como a gente diz, na comunidade, na igreja, trabalhei na liturgia, grupos de jovens e CTGs. Por 8 anos, coordenei as invernadas artísticas, que é como a gente chama aqui, os grupos, né, de dança das crianças, adolescentes. Então, por 8 anos, trabalhei nisso também. E, assim, eu acredito que, vindo de uma família também, meus pais, somos uma família onde tem 7 filhos, eu sou a 4ª, só eu fui para a política, né? Meus pai e minha mãe sempre trabalharam, ajudaram a construir as entidades da comunidade e tal, da nossa cidade, mas nunca tiveram esse cunho, esse lado para a política. Mas eu herdei isso, talvez, do meu avô, que foi suplente de vereador em Cruz Alta, quando pertencíamos à Cruz Alta, né, a nossa terra-mãe. Tive o meu tio, que foi o primeiro prefeito da cidade, depois foi prefeito novamente, mas eu vi a nossa cidade nascer. Agora, eu estava no início da minha adolescência, minha pré-adolescência, quando Fortaleza dos Valos se emancipou, e a gente fazia campanha pelo Sim, né? Então, naquela época, eu já comecei a trabalhar na política cedo, né? Então, agora, no ano que vem, faremos 40 anos de emancipação. Então, eu tenho muito orgulho de ter visto, acompanhado o nascer do nosso município, e hoje está à frente dele, né? Sabe, ia lá aquela criança, né, que corria, pedia voto e fazia campanha pelo Sim, que um dia seria a prefeita da cidade, né? Então, isso é algo muito bom da gente, quando a gente está nesses lugares e perceber. E aqui eu quero fazer uma alusão que eu gosto muito. Eu acredito que uma das coisas que é mais importante para a gente é fazer uma avaliação, uma autoavaliação dos nossos ciclos, né? A vida tem muitos ciclos, noite, dias, estações, né? E as mulheres entendem muito de ciclos também, né? A gente passa por muitos ciclos, né? Inclusive, isso também a gente tem, né? A gente traz uma questão hormonal também conosco, que nos deixa, em certos períodos, né, mais sensíveis, ou mais enérgicas, ou mais tensas, mas, enfim, a gente ainda lida com tudo isso. E nessa questão dos ciclos e da avaliação, como professora também, fui professora de educação infantil, tá? Também isso, né? Adoro, amo a educação infantil. E todos na vida já fizeram uma atividade chamada ligar os pontos, né? Todo mundo lembra lá, né? De ligar os pontos, né? Tinha aqueles pontinhos e os números, né? E se você fizesse conforme as tuas escolhas, né? Os pontinhos no final dá um desenho bem bonito, né? Ou aí você forma o desenho. Eu acredito que muito da vida da gente, da vida política e dos nossos ciclos políticos, das nossas gestões, da nossa história, também é uma espécie de ligar os pontos. E aí
vem o tema, né, do nosso painel, que é mulheres que decidem, porque a gente decide quando o ponto é para cá ou é para lá, quando você tem que tomar a decisão. Porque a gente, enquanto gestores, e eu faço isso, a gente ouve a todos, ouve muito, essa é uma das características que eu acredito que funciona, mas a decisão é tua, a decisão ela é individual, porque, como dizia um vereador da oposição, ela tem a caneta, né? Então, a gente que decide, no final das contas. Então, a decisão ela é individual, então você arca com isso, né? Porque, diferentemente de onde você tem um colegiado, o executivo é né? Então, a gente realmente, literalmente, arca com todas as consequências. Então, essas escolhas, é que, no final de contas, vão formar um desenho bacana ou não vão formar desenho nenhum. Então, eu vejo que isso é uma das coisas que eu procuro fazer muito e acredito que deu certo. Dizem também que ferro afia ferro, né? E pessoas afiam pessoas. Eu acredito que muito digamos, da forma como a gente está hoje, da tranquilidade que eu tenho hoje, enquanto prefeita reeleita, se deve ao fato de ter tido pessoas muito difíceis, né? Então, às vezes, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que te desafia, aquela pessoa que te magoa, aquela pessoa que muitas vezes quer te tirar a paciência, essa pessoa te ensina muito, porque é com essa pessoa que você vai aprender a se afiar. Então, elas vão fazendo com que você aprenda a lidar com a situação. E eu fui vereadora de oposição, e tinham colegas que eram, assim, terríveis, que eu tive depois quando fui prefeita, e ele continuou na oposição. E eu digo assim, com todo o respeito que eu tenho, porque passei pelo Legislativo, eu acho que o vereador, isso é uma coisa que eu acho, que eu penso, que eu acredito, que ele não precisa ser aquela coisa cruel. Você pode ser oposição, você pode dizer as verdades, você pode falar com propriedade, com segurança, mas não precisa ser cruel. Porque, muitas vezes, isso é difícil. É difícil para a gente, era difícil para mim ouvir enquanto colega, e, quando gestora, aquilo me machucava muito. Mas foi, talvez, as coisas com que eu mais aprendi, foram essas pessoas de gênio difícil, de temperamento difícil, que queriam nos derrubar, que queriam nos tirar do centro. Foram essas pessoas que fizeram com que eu trabalhasse mais, com que eu fosse mais firme, com que eu fosse mais vitoriosa, vamos dizer essa palavra. Então, agradeçam também essas pessoas, porque elas nos afiam e a gente segue, né, com bastante propriedade. Deixa eu ver, eu anotei algumas coisinhas só. Falei das pessoas difíceis, que para liderar é preciso ter domínio pessoal e musculatura emocional. Isso também, né, além de fazer a parte física, então o emocional é muito importante enquanto líderes. Dizer que nós estamos sempre em treinamento e nós somos servidores, né? Nós somos funcionários públicos. Nós devemos dar exemplo. Aqui já foi falado também. Então, isso também é algo muito importante. Nós devemos sempre lembrar que nós somos... Quem é o nosso patrão? Quem é o nosso patrão? O povo, exatamente. Então, é a ele que nós temos que dar aquele exemplo que a prefeita falou. Eu também dou o meu exemplo, a minha forma. E é isso que nós temos que fazer, tratar as coisas públicas com o maior zelo e cuidado, justamente porque são públicas. Porque eu posso errar com o que é meu, eu não posso errar com o que é do outro, porque é de todos, né? Então, essa seriedade a gente tem que levar. Eu digo, então, que
A gente pode contar assim para vocês, então, um pouquinho do contexto. Eu me elegi em 2013 como vereadora, segunda vereadora. Eu trabalhava com cultura, imagina cultura, a gente trabalhava com criança, adolescente não vota, né? A vereadora, ou uma mulher também do nosso partido, a vereadora mais eleita, ou com maior número de votos, era secretária da saúde, né? A nossa saúde lá, na época, né, ela trabalhou muito bem. Então, realmente foi merecido. E depois, então, em 2016, éramos oposição. A gestão anterior tinha, na nossa observação, tinha feito uma gestão não muito legal. E lá é muito polarizado, era o meu partido e todos os outros da cidade, né? Então, eles se juntaram, todos os outros, né, para ganhar de nós, ganharam numa eleição, atuaram por um tempo, e em 2016, então, eu fui candidata a prefeita, e as pessoas diziam, Márcia, você tem que ser nossa candidata. E eu dizia, mas, gente, não adianta eu querer ser candidata, o povo tem que querer. Nós não tínhamos a prefeitura mais, porque uma máquina que funciona, gente, uma máquina que funciona é algo. Mas uma máquina que, mesmo que não funcione, é a máquina, né? 300 funcionários, né? Tem toda a questão. A gente sabe o poder que tem. Então, a gente não tinha prefeitura e tinham 5 partidos contra e nós sozinhos. E eu fui, né? Fui com a cara, a coragem daquelas que não são para se entregar tão fácil. Meu vice-prefeito foi a 4ª alternativa, porque os 3 primeiros, a oposição sempre chegava, conseguia um jeito de fazer com que não fosse. Então, eu tive muita dificuldade para achar um vice-prefeito para concorrer comigo. Mas foi. Só fazer um registro especial que está assistindo a tua palestra, para ti é muito importante. O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, eleito 1000 vezes como deputado estadual, que está ao lado do nosso querido Gilson. O deputado e secretário Edson Brum recebe o aplauso da nossa turma. Pessoal, o Edson está lá atrás. E depois o Edson vai vir aqui falar conosco. Obrigada, tá? obrigada. Desculpa te interromper, continua. Ótimo. Tá? Um abraço, Marcinha. Merecido reconhecimento. Obrigada, então, pela distinta presença. E só para, então, resumir para vocês, fui eleita com menos de 1% dos votos, nós ganhamos. Ganhamos dos 5 partidos, da máquina pública, com 60 votos. Então, foi punk, como diria a galera. Foi. E 4 vereadores, né? Por pouco mais de uma dezena de votos, nós fizemos o 5º. Nós tínhamos uma bancada de 4. Então, sofri muito. Tive muitos momentos em que eu posso dizer que tudo que eu sofri, fui magoada, que eu procurei transformar isso em combustível para a gente trabalhar. E consegui. Resumindo para vocês, né? Passado aqueles 2 primeiros anos infernais, a gente teve um pouco mais de tranquilidade nos últimos 2. Fui procurada pelo menos 3 vezes para ser prefeita de consenso, né? Chegava e dizia, não, prefeita, a senhora escolhe um vice, aí lhe trazemos 3 nomes, a senhora vai ser eleita, não vai ter eleição, não vai ter concorrência. Porque nós temos uma gestão top, né? Não vou nem contar aqui, porque depois vou mostrar um videozinho curtinho para vocês. Mas aquilo que a prefeita disse, eu tenho lealdade, e essa é uma das palavras que eu sempre uso. Lealdade. Eu disse, me arrepio quando eu falo, eu disse, eu não vou virar as costas para a pessoa que, quando eu não tinha ninguém para ir comigo, ele veio junto. Eu disse, então, lealdade em política existe, pessoal. Acreditem nisso. E isso é muito forte. Isso é uma causa, como dizia a outra palestrante aqui. Você tem um propósito de ser leal com as pessoas, ser leal com o teu povo.
Então, nesse sentido, continuei firme, né? E venho que venho, né? Isso. Nunca mais me procuraram. E em 2020, a gente concorreu, novamente eu e o meu vice perfeito, que eu digo para ele, né? Que é um querido professor Paulão, um cara super gente boa, e concorremos novamente. Ninguém da oposição veio, nem todos os outros 4 ex-prefeitos, nem outros não sei quantos vice-prefeitos, nem os vereadores, nem aqueles que nos... Então, isso, só por isso mostra. Nós saímos em torno de 60 votos, né? De menos de 1%, para a candidatura única, fizemos quase 70% dos votos válidos, e sem nenhum adversário, sem consenso, sem coligação, sem ir lá e dizer, ó, eu te dou uma secretaria, não vai. Não, foi branco, franco, positivo, negativo, seja qual o argumento que quiser, mas foi real. Então, o que nós temos hoje lá, essa nossa gestão, a outra coisa, olha que interessante, vocês são vereadores. Nossa chapa, colocamos 13 candidatos a vereadores. Sabem quantos a oposição colocou? 2. Então, nem vereadores eles não colocaram. Então, eu digo isso para mostrar que é possível uma espécie de pacificação sem cobranças, sem conchavos, sem nada do tipo. Então, temos 8 vereadores do meu partido e uma vereadora da oposição. Então, de 9 vereadores, temos aí a maioria quase que 100%. Então, por esses fatos, vocês podem ter uma ideia de como a gente trabalha. E isso faz com que mulheres decidam. Essa liderança, essas decisões que eu tive, eu acredito que o fato de ser mulher, muitas vezes, para nós, como a gente tem que provar e comprovar que não é porque você não está ali só para ocupar um espaço, você está ali para fazer as coisas acontecerem, a gente tem que provar isso muitas vezes. Isso faz com que a gente realmente, eu também não tenho hora para levantar, nem para sair, nem para dormir. Eu sou, muitas vezes eu digo que eu sou onipresente, eu estou aqui, eu estou ali, lá, e eu acho que isso também é muito importante. Então, eu vou pedir para passar um videozinho que eu tenho ali de 2 minutinhos, aquele meu, que eu estou de casaco azul, o segundo. É um resuminho bem rapidinho do que a gente fez para vocês dar uma olhadinha. Só coloca no começo. Com amor, faz toda a diferença. Foi o que sempre me motivou e segue motivando. Não é fácil, especialmente para uma mulher. Por isso, aprendi a lutar com a firmeza de quem reconhece que os desafios serão cada vez maiores. Mas também com o sorriso no rosto de quem sabe que não está sozinha, porque nós estamos juntos. Estou no meu 2º mandato como prefeita em Fortaleza dos Valos. E quanto menor o município, maiores são os obstáculos. Com planejamento e muito trabalho, fomos gigantes em atitude, coragem e superação. Recuperamos e renovamos a frota do Parque de Máquinas e das secretarias, assim como as escolas da cidade e do interior. Viabilizamos também 20 mil metros de asfalto e outros 20 mil metros de calçamento. Reformamos as pontes e garantimos que a iluminação pública fosse 100% LED. Essas são apenas algumas conquistas. A grande obra sempre será a esperança e a autoestima da nossa gente. Por isso, tenho muito orgulho de ver que a criação do roteiro Caminho da Fé atrai cada vez mais turistas e levou o potencial da nossa região para todo o estado. Estamos em 8º lugar em desenvolvimento socioeconômico no Rio Grande do Sul. A nossa tão sonhada área industrial está prestes a receber empresas. E tudo isso com os pés no chão, organizando a casa, pagando em dia todos os salários, adiantando o 13º e respeitando cada centavo. Agindo assim,
ganhamos o selo de ouro de responsabilidade fiscal do Tribunal de Justiça e não tivemos nenhuma falha ou apontamento no relatório do Tribunal de Contas de 2019. Mas, acima de tudo, ganhamos o direito de voltar a sonhar, porque com as contas em dia e credibilidade, podemos investir no futuro. É com esse sentimento de gratidão e dever cumprido que afirmo: o que sozinho você pode achar que é sonho, juntos é possível. E quando se investe no município, a gente valoriza toda a região, pois se o município cresce, a região se fortalece. Obrigada, gente. É bacana porque ali tem muitas coisas, é um resumo, né? Então, vocês puderam ver Tribunal de Contas, Índice de Desenvolvimento, sou presidente do consórcio lá, que o consórcio é uma entidade pública também, que movimentou somente em fevereiro, eu assinei uma licitação para a iluminação pública de LED de 99 milhões. E é um trabalho voluntário. Então, é algo assim muito grande, temos projetos enormes, estamos viabilizando um projeto agora de asfalto, 3 rodovias que nós vamos fazer através do consórcio. Conseguimos digamos, uma grande articulação com os empresários, cooperativas, cerealistas, produtores, grandes empresas, e conseguimos com que o Estado do Rio Grande do Sul, que quem é gaúcho sabe, né, conseguimos fazer com que aportasse um recurso do ICMS de adjudicação das empresas em 100%, e nós vamos fazer 60 quilômetros de rodovias em 3 rodovias do Noroeste. Então, agradeço o espaço, agradeço o convite, Gilson, desejo aí aos vereadores muita luz, muita coragem, muita energia, que queiram realmente ajudar as sociedades, os seus municípios, e que, né, tenham a sorte aí, a coragem de estarem aqui um dia, assim como nós. E as mulheres que tenham força, coragem, não é fácil. A gente sabe tudo que a gente tem que enfrentar, mas com fé, força, a gente chega lá. Muito obrigada.